Graça e paz. Nesse vídeo nós iremos falar sobre a maior ameaça contra a família brasileira. Uma arma do diabo para destruir o projeto de Deus, que é a família. Portanto, neste vídeo nós iremos falar sobre a ideologia de gênero. Bom, primeiramente a gente precisa focar na palavra ideologia. Então ela não é uma lei da física, da biologia, é uma ideologia, é uma ideia. É um pensamento que as pessoas criaram com muitas influências, a gente já vai tocar nesse assunto, mas essa ideologia ela diz que, primeiramente, ela faz uma distinção entre sexo e gênero. Então ela diz que uma pessoa que nasce, um bebê que nasce, o sexo dele é, dependendo do seu órgão genital, é homem ou mulher, mas o gênero, a pessoa vai decidir aos poucos, de acordo com a sua vida. Então você não pode falar para uma criança, esse aqui é um menino, mesmo que ele tenha nascido com um órgão genital masculino, macho, não podemos falar que ele é um menino. Fala, não, ele tem que escolher o que ele vai ser, mesmo que ele tenha nascido com um órgão genital masculino, ele pode querer ser uma menina, se comportar que nem uma menina, ele pode querer namorar um menino, casar com um menino, não vamos decidir por ele. Então a ideologia de gênero fala que é a pessoa quem escolhe o seu gênero, o que ela vai fazer na sociedade. Para entender, primeiro é necessário saber que gênero não tem nada a ver com sexo. Enquanto o sexo é biológico, determinado por cromossomos ou pela formação genital, o gênero é social. É a maneira como uma pessoa se percebe e se expressa no mundo. Lembrando que isso é uma ideia de uma pequena minoria que quer fazer um barulho e, na verdade, eles estão fazendo esse barulho. Eles estão causando aí muito problema na família brasileira, que com a ideia deles, eles querem transformar isso em lei, passando por cima de tudo e de todos que não concordam, entende? E querem trazer isso como lei, querem mudar o estatuto onde está determinado que para se formar uma família é necessário um homem do sexo masculino e uma mulher do sexo feminino, para que possa dar início a uma família normal. Que seria o óbvio, né? Família tradicional, né? Exatamente, que seria o óbvio. Então, uma coisa que eu não entendo, como eles querem sobressair a opinião deles, passando por cima da opinião dos outros? Entende? Isso daí não é justo, cara. A Constituição Federal, no seu artigo de número 226, diz: para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Então isso é uma instituição federal, colocada como Constituição Federal, né? Então é uma lei. Nós sabemos que as leis instituídas no Brasil, que regem a nossa sociedade, elas foram tiradas da Bíblia. Então, de uma forma direta, essa ideologia de gênero, ela ataca os preceitos cristãos. Ele ataca a nossa raiz cristã. Então, de uma forma que nós devemos lutar contra isso. Nós devemos ir às ruas, bater de frente com eles. E eles querem impor essa ideia que é de uma minoria insignificante, digamos assim, perto de toda a sociedade brasileira, toda a família constituída pela Constituição Constitucional, que constituiu a Constituição? Constituinte. E essa minoria, ela é tão visível porque é a minoria que faz mais barulho, né? Então eles fazem tanto barulho que parece que o Brasil inteiro apoia a ideologia de gênero. Quando na verdade não é todo o Brasil que apoia, mas os poucos que creem nessa ideologia, eles fazem barulho e ocupam espaço na televisão, em todos os lugares, então... E a multidão se cala e a minoria é ouvida. Isso. Como o Martin Luther King diria, o que me preocupa não é o grito dos errados, alguma coisa assim, né? Mas é o silêncio dos inocentes. E essa minoria, eles são tão apelativos
que eles atacam a nossa raiz, né, que são as crianças. Eles atacam ali, eles querem destruir a base, que seria a base da sociedade, que seria as crianças, fazendo palestras em escola, ensinando esses absurdos. E eles atacando aí a base da sociedade, vai crescer aí uma sociedade fraca, uma sociedade sem preceitos bíblicos, uma sociedade com um interior assim fraco, uma essência fraca. Tudo relativizado, né? Tudo, exatamente. Não tem certo, não tem errado, não tem macho, não tem fêmea, nada. Isso é muito preocupante, cara. Isso é muito preocupante. Vocês vão ficar aí pensando sobre essas coisas de menino e de menina, isso não existe, tá? E eu vou lá pra outra sala. Isso é pra todo mundo, então. Esse negócio de coisa de menino e de menina é o quê? Preconceito! Viu? Toma, família brasileira. Vambora. Viu? Toma, família brasileira. E no momento, uma das grandes mentoras desse movimento, dessa ideologia, é a americana chamada Judith Butler. Mas ela não é a fundadora desse pensamento. Karl Marx já dizia que é o Estado quem deve cuidar da criança e da sua educação, de escola, sua formação, e não somente daquilo que aprende na escola. O seu comportamento também deve ser regido pelo governo, né? Então tudo é no governo, nada fora do governo, tudo para o governo. Ou para o Estado, vamos dizer assim. Eles querem manipular tudo, né, na verdade. Eles querem manipular tudo de acordo com os fundamentos que eles criaram. É uma revolução que um livro especial, Herbert Marcuse escreveu o livro Eros e Civilização. Nesse livro, ele propõe que as crianças e adolescentes sejam libertas do que ele chama logos grego. Eu não vou explicar aqui o que é isso, da razão grega dominadora, para ser uma razão hedonista, do prazer. E o que ele propõe para essa revolução que visa destruir a família? Erotizem as crianças. A erotização, a pedofilia, sexo com animais, sexo com cadáveres, os pais e mães, isso ele escreve no livro. Então, o que nós estamos assistindo, e essa figura dessa regulação, onde a criança agora tem autonomia de vontade e autonomia sexual, isso é o princípio da pedofilia, que na verdade é um instrumento da revolução. Porque erotizar crianças vai gerar crianças que vão estar muito pouco abertas a formarem família. A mente vai ser alterada, porque a psicologia explica que crianças erotizadas são crianças que têm comprometimento da sua cognição. A criança que é erotizada, em tenra idade, ela vai ter um desenvolvimento intelectual, afetivo, aquém do que teria. E para o Estado governar tudo, então tem que se desconstruir a família, a propriedade privada, e uma das maneiras de desconstruir a família é a ideologia de gênero, né? Confundindo as nossas crianças, confundindo a tua família. Então, a tua criança que vai para a escola, que você não vê quando está na escola, pode estar acontecendo o quê? A ideologia de gênero. Então, introduzindo esse pensamento na cabeça do teu filho, na cabeça da tua filha, de que ela não é menina, de que ele não é menino, e aí cresce uma geração confusa, né? Não sabe o que é, não sabe o que fazer, não sabe como que se comporta, né? Então o governo, o Estado chega e domina tudo. Tanto que já estão fazendo isso em escolas, estão querendo ocultar isso dos pais, né? Ainda não é uma lei, né? Eles estão tentando fazer isso virar uma lei que deve ser ensinado nas escolas, mas ainda não foi aprovado como lei, que é obrigatório. Então, mas por enquanto, por causa da influência, já tem sido muito ensinado nas escolas, inclusive aquela cartilha que eles fizeram, ensinando, expondo
cenas abertas de sexo, de órgãos genitais, de homem, de mulher, naquela cartilha, e muitas, só que eles não é obrigatório ainda, mas os municípios eles têm que decidir. Aí alguns prefeitos escolheram passar nos seus ensinos, nas suas escolas, mas em muitas cidades elas não entraram essa cartilha. Então, e a maioria das cidades que a gente vê que não entrou é por causa da influência da igreja, das pessoas que protestaram, e graças a Deus não entraram. Mas tem algumas cidades que ensinam isso nas escolas, mas ainda não é obrigatório no Brasil inteiro. Ainda não se tornou uma lei, né? Não. Ainda não. Essa lei já foi apresentada para que se tornasse lei 3 vezes e foi rejeitado pelos deputados. No Congresso já foi rejeitado 3 vezes, porém a minoria não desiste, né? Foi colocado de novo agora, né? Foram colocados novamente, né? Vai vir uma discussão, e essa minoria não desiste. E por que não pode ser votada em público? Por que então que não faz uma votação para que você decida sobre essa ideologia de gênero? Né? Porque eles sabem que não vai se manter. Sabe que é uma coisa que é rejeitada pela maioria da população brasileira, né? A nossa população brasileira é da maioria cristã, ou seja, católico ou protestante, mas é cristão, acredita na Bíblia e vive de acordo, os preceitos, de acordo se manda a lei de Deus, então seria rejeitado. E alguns deputados com o seu discurso manipulador, diz que isso não pode vir a plebiscito, né? Não pode colocar para a população decidir, porque a população não sabe o que é melhor para ela. Então você... Na verdade, só eles sabem o que é melhor para eles mesmos, né? Algo que vai afetar diretamente toda a população, e a população não tem que saber. Não sabe. Eles não estão pensando no que é melhor para todos nós, para a sociedade. Nunca que você vê que esses homens pensaram em toda a sociedade. Mas eles sempre pensam nos seus próprios bens. Eles sempre pensam no seu próprio ego, se isso vai agradar eles, se isso vai fazer bem para eles. Nunca pensando na gente. Isso é uma maneira de conter também a superpopulação da Terra, né, digamos assim. Porque eles manipulando isso, a humanidade vai parar de se reproduzir. Não tem reprodução, né? Porque... E a ciência e a história comprova de que não tem como nascer uma nação saudável, uma nação forte, uma nação firme com homem, mulher com mulher. Você sabe que homem com homem, mulher com mulher não vai reproduzir. Isso é uma coisa que está no nosso sentido, né? A gente sabe que isso é antinatural, né? Não é natural. As pessoas tentam falar, não, é natural isso, mas não é natural. A gente olha, a gente vê que é antinatural, não faz sentido isso. O homem com homem, mulher com mulher, ainda querer ensinar para criança, fazer a criança experimentar essas coisas, então é antinatural. Aí geralmente falam dos animais, mas animal, se a gente vê cachorro com cachorro, cadela com cadela, mas animal ele é irracional, ele age por instinto, então deu a pulsão no animal, ele vai em qualquer lugar, qualquer pessoa, qualquer bicho que ele tenha na frente, ele vai querer fazer alguma coisa. Agora o ser humano ele é racional, então a gente, pela nossa razão, a gente vê que isso é antinatural, isso vai contra a nossa própria razão.